A paz do Senhor, povo de Deus. Meus irmãos, hoje vou trazer aqui para vocês, tentar trazer aqui para vocês um estudo acerca de Deus fala com a pessoa que tem um coração endurecido, né? Muitas das vezes a pessoa ela não consegue avançar na fé, ela não consegue compreender nem o que ela lê na Bíblia. Ela lê a Bíblia. Tem pessoas aí que já leu a Bíblia mais de 2, 3 vezes, mas não consegue compreender o que diz a palavra de Deus. Para ela aqui é como se fosse um livro cheio de incógnitas. E hoje o Espírito Santo de Deus me incomodou para trazer isso aqui no canal. Que muitas das vezes, né, a pessoa ela não consegue nem orar. Nem orar ela consegue orar verdadeiramente. Mas por que que isso acontece? E, meus irmãos, são várias as causas. Uma das causas é o pecado, sabe? Por a pessoa estar ali praticando, né? Algum pecado que ela, né, que ela já até se familiarizou, entre aspas, né? Que o pecado não pode ser família, né? Não deve ser família, porque família é algo muito importante para nós, né? O pecado, ele, em que pese ele seja inerente à carne, mas temos que nos afastar do pecado e não trazer isso para o nosso lar, para a nossa família. Então, muitas das vezes a pessoa já pratica ali, né, o pecado há tanto tempo que já até se familiarizou com o pecado, está viciado no pecado. O que é que acontece? Ela fica com a mente endurecida, com o coração endurecido para as coisas de Deus. No livro de Marcos, no capítulo 8, versículo 17, o próprio Jesus disse: E Jesus, conhecendo isto, disse-lhes: Para que razoais que não tendes pão? Não considerastes nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis, e não vos lembrais? Que nosso Senhor Jesus está falando acerca do coração endurecido, né? O coração endurecido faz com que a pessoa nem lembre as coisas importantes que ela aprendeu. Muitas das vezes você está lendo a Bíblia, você está estudando ali um texto importante e você não consegue compreender. E nem consegue, muitas das vezes, nem lembrar depois do que leu, né? Do que leu. Né? São passagens bíblicas importantes na vida do cristão. E às vezes a pessoa lê, passa ali a manhã toda lendo e depois que ela lê, ela não consegue ler nada. Ela não consegue lembrar de nada. Então devemos orar. Se você se está acontecendo com você, meu irmão, ore a Deus, pede a Deus o quebrantamento do seu coração. Pede a Deus, porque pode ser o seu coração endurecido para as coisas de Deus, né? Pode ser que a carne esteja tão... A carne está falando tão alto que a voz de Deus, ela vai se apagando aí dentro de você. A voz do Espírito Santo vai se apagando dentro de você. E sabe por que isso? Porque Deus, ele não se agrada, né, dos soberbos, mas ele dá graça aos humildes, aos que têm o coração quebrantado. E essas pessoas que têm o coração endurecido, geralmente, elas são o quê? Pessoas soberbas, pessoas que, sabe, que acham que não precisa de Deus. Então, se você, meu irmão, se você está assim nessa situação, pede a Deus o quebrantamento do seu coração. Pede a Deus em oração: Senhor, eu não consigo, Pai, entender a tua palavra, meu Deus. Me ajuda, Senhor, quebranta o meu coração. Se for possível, meu irmão, faz um jejum. De repente, até Satanás tentando aí cauterizar sua mente para as coisas de Deus. O pecado está tão entranhado que pode ser isso. Né? Não estou dizendo que você está em pecado, mas pode ser. Então, por que você deve orar, pedir a Deus, né? Pedir a Deus que te mostre o que é que está acontecendo. Porque não é normal a gente estudar a Bíblia e não entender, né? Do mesmo modo, no livro de Ezequiel, no capítulo 3, versículo 7 diz: Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim, porque toda a casa de Israel é de rosto obstinado e dura de coração. Veja, meu irmão, aqui, né, Ezequiel estava ali tendo uma conversa com o nosso Deus, né? E ele estava ali já para ser enviado, né, para uma missão. E ele estava
né? Dizendo ali ao Senhor. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim, porque toda a casa de Israel é de rosto obstinado e dura de coração. Veja, meu irmão, o coração endurecido faz com que a pessoa não queira dar ouvido às coisas de Deus. Muitas das vezes o profeta de Deus está falando com ele ali. É o pastor que está falando, dando um conselho, mas ele não quer ouvir. Ele não quer ouvir, sabe? É como se aquele conselho ali fosse para ele uma coisa assim desprezível. Eu não quero saber. Entra aqui e sai aqui. Não é sensível à voz de Deus, né? Ao Espírito Santo. Muitas das vezes o Espírito Santo não fala com você, mas falou com o seu pastor, falou com a sua pastora, para te dar um aconselhamento, mas você com o coração endurecido não quer ouvir ninguém. Às vezes é um conselho até para o teu bem. É um conselho que vai te livrar até da morte. Mas a pessoa não quer dar ouvidos. Então, se isso acontece com você, meu irmão, busque. Busque a Deus em oração. Seja sincero com Deus. Fale, Senhor, eu preciso de Ti, Pai. Eu sinto que o meu coração é endurecido para as Tuas coisas. Eu não consigo compreender a Tua palavra. Eu não consigo nem ouvir o meu pastor. Eu não quero saber nem o que eles têm para me dizer, que muitas das vezes eles vêm me aconselhar e eu não quero saber. Pede a Deus que Deus quebrante o teu coração, meu irmão, porque Deus faz conforme a tua vontade, mas basta você também querer. Mas você tem que querer, você tem que demonstrar para Deus que você quer ter um coração quebrantado, porque Deus, né? Deus, ele dá graça aos humildes e ele resiste ao soberbo. Toma posse desta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém?